Olá, pessoas queridas, venham chegando. Hoje a live vai ser sobre canto e yoga. Eu vou conversar com a Marília Duarte, que fala muito sobre essas duas coisas unidas. É muito bacana. Ela que é uma musicista, canta muito bem, vai contar um pouquinho pra gente da trajetória dela, como ela chegou nesse caminho de Kanta Yoga. A Marília, né, a Mazu, eu conheci por conta do Capela. Sabe aquela banda que eu amo? Então, ela era amiga deles e aí nos conhecemos. E é assim, né, essa vida que a gente vai conhecendo as pessoas. É muito legal, depois de um tempão poder agregar com elas nos projetos e fazer as coisas irem acontecendo juntas. É muito bacana. Boa noite. Oi, Ju, tudo bem, querida? Saudades. A Mazu já está aqui. Amo pessoas pontuais e vou chamá-la. Tá entrando, eu acho. Do outro lado da câmera. Ai, mata por aí. Eu tô, não tá me aparecendo aqui? Agora tá. É que tava do outro lado. Engraçado. Não, é que pra mim tá preta a tela. Vocês estão me vendo? Eu não tô me vendo, mas não tem problema. Eu tô te vendo. Você não tá se Ah, vendo? eu não tô me vendo, mas não tem problema não. O importante é eu te ver. Você me vê. Tá, eu te vejo. Tudo bom, Bá? Então, Ô, Bá, será que eu não faço de novo? Só pra não ficar. Porque é meio estranho isso, né? Será que eu saio e volto? Vou tentar, tá? aí, ó, tá bom. E... Oi, mamãe. Oi, amor. Não precisa clicar toda vez que entra, não precisa apertar o botão para participar. Tá que nem a Ângela. A Ângela falou que faz isso. Toda vez que ela entra no Instagram e aparece o negócio ali, ela clica para entrar. Não precisa. A não ser que você queira entrar, né? E falar oi. Vamos ver aqui. Tá entrando de novo. A Marília Duarte, que eu vou conversar hoje, falaremos de Kant Yoga. E entrou de novo na câmera ao contrário, Má. Tá aparecendo, não tá aparecendo você, tá aparecendo suas coisas. Aí, você me vê? Tá aparecendo a Você minha viu? bagunça ali atrás que eu dei aula o dia inteiro, um monte de lápis, um monte de coisa ali. Pera aí. Mas já tô te vendo, você tá se vendo? Eu não tô me vendo, mas não tem problema, desencana, Bah, eu tô te vendo, tamo tudo bem. O importante é a gente estar conectado. Então tá bom, Má, fala um pouquinho de você, fala o que você já fez, o que você tem feito e como chegamos aí nesse canto yoga. Sim. Então, Bah, o que eu já fiz, né, em termos de formação, né, para fazer o projeto acontecer, né? E a gente fala o que eu já fiz, eu falo, nossa, por onde eu começo, né? Tantas coisas. Mas a respeito, assim, da minha formação mesmo, né? Eu estudei a vida inteira em escola Waldorf, o que foi, eu acho que uma grande porta, assim, já de entrada para o autoconhecimento, né? Para a espiritualidade, porque a escola Waldorf, ela tem um lugar de iniciação muito grande, assim, né? Que se propõe uma educação muito integral, uma educação artística, uma educação que já pensa o ser humano de uma maneira muito integral nesse sentido, né? De um ser pensante, de um ser energético, de um ser que sente, né? De colocar o pensar e o sentir e o querer alinhados numa direção só. Então, essa educação é muito bonita, assim, né? E eu tive essa oportunidade de poder estudar na escola Waldorf desde pequena. Então, eu acho que esse já foi assim o primeiro portal da minha formação e que está muito envolvido com tudo que eu faço hoje, né? A primeira fonte, a base maior é a filosofia do meu trabalho. E aí, depois que eu me formei na Waldorf,
e pude viver. Eu era muito envolvida na euritmia, eu tô olhando aqui que meu gatinho tá brincando com alguma coisa. Eu era muito envolvida na euritmia e que é uma prática como se fosse uma meditação em movimento, uma prática de corpo, né? Uma prática também que tem um cunho terapêutico. Ela é uma prática que tem muita sutileza, por isso quando a gente fala, a gente sempre respira antes para explicar, porque ela é muito bonita, mas tem uma série de sutilezas técnicas, espirituais, etc. Então, depois a gente pode falar com mais calma sobre isso, só para não me estender. Mas eu acabei participando de um grupo de euritmia, de performance, e a partir desse grupo eu ganhei uma bolsa de estudo e fui estudar na Alemanha, numa faculdade lá. E aí fiz a formação de euritmia na Alemanha. E foi muito rico também, tudo a ver também com toda essa pesquisa, né? De corpo, meditação, movimento, respiração, conexão. E, na verdade, também entendendo que a gente tem um corpo etérico, que é um corpo energético com o qual a gente se conecta conosco e com o meio, né, e com os outros. Então, é essa, na verdade, esse acordar do corpo etérico, né, a gente se põe. E é muito bonito porque isso se conecta muito à música. Porque quando a gente sente a música, né, a gente sente a partir do nosso corpo sutil. Então, tem essa conexão muito especial também com o estudo musical. Aí voltei para o Brasil depois, fui estudar ciências sociais. Então, eu fiz primeiro, antes de ciências sociais, um curso biográfico, que é da antroposofia também, que é bem importante assim, na trajetória da formação, que trata um pouquinho do desenvolvimento do homem, em toda a questão encarnatória, né, do homem, enquanto homem, e depois enquanto ser humano, no sentido assim, quando que é o primeiro momento em que o homem fala eu, né? Quando é o primeiro momento em que a criança começa a encarnar no corpo e começa a falar eu, ela deixa de falar mim quer, e ela começa a falar eu quero, né? Então, esse lugar, né, de entendimento do desenvolvimento do homem, né, nas suas diferentes fases, setênios da vida, acontece em termos fisiológicos e em termos psicológicos de desenvolvimento do humano, e aí em termos de sociedade, onde a gente está enquanto sociedade, nesse vale dos setênios, né, do desenvolvimento humano, por qual fase a gente está passando. E aí não é à toa que a gente está conversando nesse momento, que é um super momento de crise, né? Onde o Steiner falava que assim, a gente vai ter duas possibilidades. Ou a gente vai ascender para um lugar onde a gente vai acordar coletivamente e espiritualmente para a gente criar uma sociedade nova, expansiva, com conexão com a natureza, com consciência. A gente vai poder também se unir colaborativamente nessa sociedade, né, de uma forma mais consciente, ou a gente vai ruir, porque a gente não vai saber usar a tecnologia ao nosso favor. A gente vai acabar, enfim, se destruindo e indo para um caminho meio Bambi, assim. Eu acredito que a gente está chegando nesse outro lugar, até por essas conexões que está tendo, né, aqui no Brasil tem um movimento muito forte, né, de consciência, de espiritualidade, de coletividade, apesar de o lance político que acontece, eu acho que alternativamente a gente está com movimentos muito ricos no mundo inteiro, assim, né, de conexão, de consciência, de irmandade, assim, de espiritualidade, reconexão com a natureza, né, enfim, meditação e outros, etc. Mas aí, enfim... Você falou Deixa eu falar uma coisinha. Pode? Por favor. Você falou da euritmia, né, e a gente tem até outra amiga em comum, que é a Márcia, que eu conversei com ela nas entrevistas passadas, então, se alguém quiser saber mais, tem uma entrevista inteira da gente falando disso, falando de como que é a euritmia, o que é, como funciona, essa questão, né, da dança, que não é uma dança, mas envolve o movimento e tem uma musicalidade, a gente acaba chamando de dança também, né, Má? E muito legal isso, você estudou, eu não entendi, você falou meio rápido, que você estudou ciências sociais nessa escola de antroposofia, é isso? Não, quando eu voltei para o Brasil, depois de estudar euritmia, primeiro eu fiz esse curso biográfico, que é um curso da Associação Sagres. É isolado, não é uma faculdade exatamente, é uma escola antroposófica, né? E aí depois desse estudo, aí eu fui fazer ciências sociais. Aí estudei ciências sociais na ESP, né, que é a Escola de Sociologia e Política, dada pelo Florestan Fernandes, né, ali na General Jardim, super legal. E aí amava, assim, várias aulas de antropologia, super amava. Mas eu tinha perguntas muito específicas, assim, sobre o desenvolvimento humano, por toda a minha pesquisa e tal, e daí a professora falou assim, por que você não vai fazer psicologia? Tem tudo a ver com você fica aí nessas perguntas, aqui debatendo a política, e você falando, né, do desenvolvimento humano e tal, mas assim, tudo é complementar, mas ela falou assim, eu acho que tem um pezinho na psicologia,
psicologia, né? E ela estava super certa, assim, por um lado. E aí fui fazer psico depois, fui para PUC, aí fiz psico, e aí depois comecei a tocar, né, em paralelo, porque minha mãe é musicista, desde a escola Waldorf, uma ligação forte com a música. E depois que eu voltei desse curso do biográfico, que eu até entrei num processo muito forte de autoconhecimento e tal, eu comecei a compor, assim, uma coisa que brotou de mim e foi num lugar muito de saúde, assim, sabe? Quase como se fosse a minha própria cura, assim. O canto, essa coisa de colocar para fora a minha expressão, começar a compor. Eu estava num momento super difícil ali, de até relação, todo mundo fala em relação tóxica, esse termo, mas sim, passei por uns momentos trevosos ali, e aí de repente a música ela veio num lugar de cura mesmo, sabe? Essas amarras que não serviam mais, assim. Então eu também vejo como a música ela vem num lugar muito terapêutico de despertar nosso potencial, né? Nosso poder interior, de escuta, de si mesmo, assim, porque a partir do momento que a gente canta, a gente escuta, a gente consegue se libertar de uma série de coisas, né? Se entender, se acolher nos nossos processos, assim. Então foi bem rico, foi bem bonito. E aí, paralelo com a psico, eu entrei na ULM, né? Que é a Universidade Livre de Música, que hoje chama EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo. E, e aí fui fazer canto popular. E aí comecei a participar de vários festivais, nananã, foi bem legal, fiz uma banda lá, que daí nessa época também acabei. Ah, não, foi um pouquinho depois que eu conheci o papel. Mas um pouquinho antes eu estava participando de uns festivais e, e aí estava tocando, fui para Tatuí, ganhei festival de Tatuí, ganhei festival lá no Olhene com uma galera, foi bem legal também. E aí a música começou a me chamar, né? E eu senti essa necessidade de estudar um pouquinho mais. E aí fui fazer a Santa Marcelina, e aí sim eu conheci o Léo, é verdade, que a gente conhece a partir daí. Conheci o Léo, com aquela farra toda, né? Tipo, capela e tudo. Mas, enfim, concluindo a trajetória, me formei em música, né? E me formei em bacharelado, licenciatura e também bacharelado, licenciatura, e saí da faculdade, fui estudar um pouquinho de Hatha Yoga, porque daí começaram os processos que eu já tinha vivido na escola Waldorf de uma maneira inconsciente, sobre toda essa espiritualidade, começaram a assim, pulsar um pouco mais no consciente, né? E aí eu fui um pouco mais para essa busca. Processos que aconteceram dentro de mim, na verdade, de meditação, assim, de eu acordar para vários sentidos. E eu fui estudar yoga para comprovar esses processos. É meio estranho, mas assim, foi um pouco isso, como se a yoga tivesse já me chamado e eu fui falar assim, deixa eu ver se eu estou entendendo isso que eu estou meditando e estou intuindo aqui, se é isso mesmo. E aí fui só comprovando uma série de coisas bem legais lá, e aí foi essa trajetória. Então, juntei tudo isso, tudo, psicologia, ciências sociais, música, hatha yoga, e compilei, né, fiz essa metodologia do canto yoga, que, nossa, eu tô falando muito, mas assim, que trata da gente justamente despertar esse poder interior, né, a gente despertar essa voz interior, como você colocou lindamente no flyer, através de um autoconhecimento, né, e a voz, ela é comunicação, ela é conexão. Então, a gente tira certos bloqueios, às vezes, que a gente tem de falar, de tentar se expressar em conexão com a gente mesmo, com o nosso corpo, com a nossa voz, né, nossa inspiração. E, enfim, e aí essa prática vem de encontro a isso. Assim. Sim, muito legal que você falou que a yoga foi meio que uma confirmação do que você já vivia inconscientemente, né? A gente passa por muitas coisas dessas, a gente meio que precisa de uma confirmação, né? A gente já sabe, a gente já sente, a gente já faz, já vive aquilo, mas precisa de uma teoria, parece, né? É muito por aí. E a yoga é um estilo é uma filosofia, né? Não é? A gente estava até conversando que não são só as poses lá, os asanas, né? A Dani até vai falar ainda nessa semana que eu tô soltando os trechos da entrevista que eu fiz com ela, que a Dani é minha professora de yoga, então ela falou do yoga e do Ayurveda. E aí você vem nesse caminho mais do yoga, mais como que é a yoga e a antroposofia, né? Que é essa pedagogia Waldorf, que todas essas coisas envolvem, e aí tem a questão da musicalidade que é muito legal.
né? Então, é esse caminho, né, Má? Muito, muito doido isso. Esses caminhos que a vida vai levando para a gente chegar e juntar mesmo, né? Juntar tudo isso numa coisa só. E acho que o Corpo Contente também vem nisso, assim, né? De juntar todos esses processos. Eu fiz 6 meses de ciências sociais também, Ah, é? em 2016, que deu uns 5 minutos de, eu quero entender mais dessas coisas, quero saber, estou curiosa, mas eu falei que eu ia virar um índio, né, se eu terminasse a faculdade. Cada aula de antropologia eu ficava, gente, como que pode isso, né? E Sim. muito, muito legal, mas é interessante, mas eu acho que é isso, né? É muito, talvez seja só político, né? Mas muito teórico e talvez a gente seja um pouco mais corporal e um pouco mais, né, da ação, então não rola. Tem que Aham. chegar a conhecimento por outros lugares, né, Mar? Muito, muito legal. E, e aí, quando deu um estalo assim, né? Tipo, dá para juntar o canto e a yoga. Que foi assim a cereja do bolo, né? Não cai de uma hora para outra, mas as coisas vão se conectando. Quando que foi o start maior, assim, que Na aconteceu? verdade, Bá, eu sempre tive essa busca muito intensa por autoconhecimento. Me lembro desde na Waldorf, assim, eu lia muito livro, assim, tudo que eu vivia na Waldorf me despertava muito para esse lugar de autoconhecimento e foi uma busca da minha vida inteira. E aí dentro disso vinham muitos insights, né? E as coisas elas iam fazendo sentido. Então, por exemplo, eu lembro que quando você me pergunta isso, por exemplo, quando eu estava na psicologia, eu falei, nossa, psicologia, olha que incrível os processos do homem, o desenvolvimento e realmente as emoções, a psicologia. Mas aí eu percebi que não era só isso, né? Que o homem ele não é só mente, né? Então acho que foi em algum momento na psicologia quando eu entendi que às vezes a gente reduzia o ser humano, né? Por exemplo, isso, né? Então assim, terapia a terapia ela é um processo muito válido, mas o ser humano ele não é só mental, ele não é só emocional, ele não é só psicológico. Lógico, compreende uma parcela do ser humano muito importante, muito vital, que a gente tem que olhar, que a gente tem que compreender, né? Mas o ser humano é consciência. E o que é consciência? Onde está essa consciência, né? Eu acho que em algum momento eu percebi que, sabe assim, tipo, eu sou maior do que eu era antes, aquela música do Danny Black, né? Estou maior do que... Assim, a gente vai percebendo que a gente não é um ser limitado, fechado, a gente é um ser aberto, amplo, com consciência. Então, os caminhos eles foram fazendo sentido aos poucos, assim, nunca em negação, mas só agregando. Nossa, realmente tem uma instância psicológica, nossa, tem uma instância social na sociedade, tem uma instância social, tem uma instância psicológica, tem uma instância energética, tem uma instância expressiva, tem uma instância sagrada. A instância sagrada se conecta com a expressiva, né? Se a gente for olhar desde a história, né? Os movimentos de dança do sagrado, de enaltação, enaltecer, não, sessão, que é uma palavra que não existe, mas assim, né, da gente enaltecer a natureza, que tem a ver com todos os processos vitais, né, do homem, de alimentação, de nutrição, morte e vida. Então, assim, e esses aspectos estão presentes na psicologia, nos arquétipos, a gente carrega em si, né, estão presentes na sociedade, porque a gente vive esses processos, quer queira, quer não, né, de dia, de noite, de vida e morte, do sagrado. Por mais que esteja disperso hoje em dia, a gente vive essa conexão, né? Dependendo, a pessoa vive mais forte ou menos forte a conexão do sagrado. Mas, enfim, que foi todo esse trajeto que me fez enxergar que tinham essas instâncias todas eram válidas, não as negando, né? E que existe um processo de consciência que é a partir também de uma conexão vital que o yoga fala muito, né? Da gente captar prana. Então, que tem a ver com algo que não é só físico, mas é energético também, né? Dessas conexões que, assim, vão além também do planeta Terra. Gente, vamos ter que aceitar. Eu tenho que aceitar que agora vai começar, a galera vai descer, os ETs não vai demorar muito. Vamos começar a aceitar com amor. Ai, ai, Sim, mas eles já estão por aí, né? E somos alguns. sim, você estava falando
né, de tudo isso. Você começou falando um pouco dessa questão de corpo etérico e tudo mais. Eu vi um post seu uma vez que você entende e respeita todas as religiões, né? E eu já tive um papo aqui falando sobre a diferença de religião e espiritualidade, porque uma coisa é diferente da outra, né? A espiritualidade pode agregar tudo isso que a gente está falando, né? E acho que juntar é muito, muito lindo pensar no que você faz. E como são esses seus processos aí energéticos, espirituais, alienígenas, para chegar nisso tudo, né? Você sempre sentiu essa questão da energia, para a gente já começar a falar um pouco de como que é a vivência do Canto Yoga, essa parte de sentir a energia do aluno e para onde a aula vai. Sim. Fala um pouquinho disso. Desde a Stein, como eu falei na antroposofia, né? Quando a gente é criança, a gente tem lá, tem muitas práticas de fenomenologia, hoje tá difícil, né? Blá, 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 blá. Intrínsecas no fazer da arte da criança. Então, a gente vai pintar um quadro, o que é essa fenomenologia? É a gente observar a natureza como um processo fenomenológico, né? Então, por exemplo, no potencial da semente, a gente descobrir a flor. Que flor vai nascer daquela semente? No potencial de um broto, qual que é realmente a pétala da flor, né? No potencial, enfim, de uma raiz, a gente observar o tronco e os frutos todos dessa árvore, né? Então, nesse sentido da fenomenologia de Goethe, já é um primeiro despertar para compreender essa... Nossa, agora me fugiu a sua pergunta que você fez, que foi das coisas espirituais. Isso, das conexões, né? Nesse primeiro olhar, a gente já consegue entender a vida como processos energéticos e o potencial das coisas. Então, que existe uma ligação entre terra, entre ar, fogo, né? Os elementos da natureza, como ela se faz. E olhar o potencial das coisas é muito rico, porque ajuda a gente a retirar o potencial na prática, né? Dessa pessoa que chega até a gente consegue enxergar, mesmo que a pessoa não está conseguindo cantar, eu consigo ouvir o potencial da voz dela qual que é. Então, eu sei que ela fala, eu não consigo. Eu falo assim, ela vem mais um que fala que não consegue, tipo, você tem certeza que você consegue. Já a quinta vez, fala, só respira, relaxa, você consegue. Aí, tipo, dá 3 práticas da pessoa tá, sei lá, cantando uma puta ópera, entendeu? Então, assim, é uma coisa que você começa a ter essa sensibilidade de entender o potencial da pessoa e poder ir tirando. E aí o exercício também é a gente fazer isso com a gente mesmo, né? E aí na Waldorf, esses processos fenomenológicos, o Steiner guia um pouco o olhar também para os seres elementares da natureza. Então, não é uma coisa Xuxa e os duendes, tá? Mas existe esse lugar de consciência de que existem seres energéticos que ajudam no potencial do desenvolvimento de cada coisa. Por exemplo, nas plantas existem os seres elementares, né? Existem os elfos. Então, assim, é delicado falar, mas o Steiner fala bastante sobre seres elementares, sobre Undina, sobre elfos, sobre duendes, não de uma forma estereotipada, como a gente vê na sociedade, mas como uma forma energética, assim como, por exemplo, a Umbanda fala de orixás, né? Seriam esses seres vivos, essas energias que ajudam no desenvolvimento dos processos da natureza. Então, eu acho que pela escola eu já tive essa consciência espiritual, e depois eu também comecei a, claro, intuir, sentir, ouvir muitas coisas e entender que existe uma hierarquia. A gente é parte de uma hierarquia espiritual, né? Então, planetária. E a gente está em desenvolvimento de vários processos diferentes de consciência. Conecta, isso é muito bonito. A gente poder aprender com essas diferentes consciências e desmistificar um pouco, né? Porque, na verdade, a gente gera tanto medo dessas outras consciências, das energias, que na verdade, se a gente aceitar que elas existem, que elas estão aqui para nos auxiliar a crescer, a gente também vai se conectar de fato com essa energia por esse viés, que é o do crescimento, que é o da abertura, da comunicação, da espiritualidade, né? Então, sim, é isso. É muito. E tem, acho que, o ponto que agora, talvez, né, nesse nosso grau de evolução da humanidade hoje, a gente consegue entender que é energia, né? Mas acho que antigamente precisou se estereotipar, né? Precisava falar que o duende era esse bichinho, que a Iemanjá é uma mulher e não é
uma força da natureza, né? São coisas que não são palpáveis, né? Isso aí começa a viajar a cabeça, né? Mas aqui hoje a gente tem mais consciência para saber que isso é energia e não ficar tanto nos estereótipos, né? Lógico, muita gente ainda tem esses estereótipos e aí tem todo medo e tal, mas eu sempre falo que eu quero acreditar que estamos melhorando e que estamos entendendo mais as coisas, né? Isso é muito, muito legal, muito, muito bom e legal saber que você tem essa consciência há bastante tempo, né? Muita gente demora. Eu tô no processo aí de entender tudo isso e sentir e me abrir para sentir, né? Porque acho que tem tudo isso também. Tem isso que você falou de enxergar o potencial, que as pessoas falam, ai, não, não consigo, mas nem tentou. E existe e da gente se enxergar esse potencial em si para poder enxergar no outro. É uma coisa que eu falo também, que essa questão do autoconhecimento é olhar para dentro, entender para conseguir conviver, ampliar e fazer tudo que a gente veio para fazer, né? Nessa terra maluca. Mas vamos lá, vamos fazer exercício? Então, tem alguma outra coisa para contar? Eu acho que para a galera talvez possa ter ficado um pouco místico demais, né, o assunto. O meu convite, e o que é o que eu convido muito na prática com os meus alunos, da gente olhar isso com olhos tranquilos, não com, sabe, a gente ir para o aqui, para o agora e se conectar com o aqui, com o agora, que o sentir, na verdade, dá para chegar, né? E cada um, existe um respeito, cada um tem a sua crença. Se você quiser estar em duende, de novo, se não, se você não acredita, sabe? O que importa é saber sentir, como você colocou. E se conectar com esse sentir, que é a partir dele que você vai descobrir a sua forma de compreensão de cada uma dessas coisas que a gente está falando, né? Dessas energias, né? Você vai chamar daquilo que você quiser chamar, enfim. Então, é esse lugar que a prática ela propõe um pouco, de você se conectar com esse sentir mesmo e se abrir a se conhecer, a conhecer o mundo. Vamos lá, vou fazer assim um pouquinho de prática. Geralmente nas minhas aulas, né, eu divido. Alguém aqui a yoga com conhecimento. Como você relaciona o yoga com o conhecimento da antroposofia? Nossa, uma super, super ultra pergunta que eu, assim, tô num processo até de amadurecer mais essa relação, porque, na verdade, o Steiner, ele foi um médium, né? Ele era uma pessoa que tinha esse acesso mediúnico de vidas passadas, falar assim, da primeira era geológica da Terra, enfim, ele tinha esse processo um pouco mediúnico, mas ele foi uma pessoa que estudou muito, ele foi presidente da Sociedade Teosófica, e ele estudou muito o sufismo, ele estudou as culturas orientais, né? Então, na minha concepção, é como se a antroposofia fosse um desenvolvimento do yoga, não ao contrário. O yoga é como se desse um respaldo, mas a antroposofia ela já vai um pouco mais além, porque ela junta o Ocidente e o Oriente. Ela não fica só na concepção oriental, que o yoga fica um pouquinho mais. Hoje em dia não, né? Porque trouxemos muito para o Ocidente, mas a antroposofia trabalha com uma parte mais sutil. O yoga ainda trabalha com uma parte física, muito mais física, né, de captação de prana do corpo, dos asanas, tal, né, da coisa do corpo. A antroposofia não, ela trabalha sobre conexão, sobre respeito, sobre ciclo, sobre energia, né, sobre sutil, sobre corpo sutil, sobre pulso, sobre relação planetária. Então, é muito bonito, assim, o Steiner bebeu na fonte toda do yoga e trouxe um pouquinho também da parte filosófica ocidental, bem pé no chão, de várias coisas ali, mas acorda uma consciência sutil dos processos fenomenológicos, assim, que é bem interessante. Acho que nesse sentido, o yoga se vincula, acho que deu para entender, né? Não sei, acho que... Tô pensando em como te perguntar mais alguma coisa, porque eu tenho uma pergunta dentro dessa pergunta. Porque eu não entendi muito bem. Quem vem de quem? Quem puxa da onde, né? Você falou que o Steiner, ele trouxe coisas da yoga e tem essa sutileza. Na sua prática, você diria que essa junção é trazer um pouco mais dessa parte sutil da antroposofia para dentro da yoga, é isso? Com certeza. Na verdade,
como eu te falei, né? A prática chama Canto Yoga, mas não se limitando ao yoga como asanas, que eu tinha te contado, né? Eu entendo o yoga como um despertar de consciência, né? E a antroposofia, na verdade, né? O que é zofia? É saber. E antropos é o homem, humano, é o saber acerca do homem. Isso é antroposofia. Então, é consciência. Saber acerca dos processos do desenvolvimento humano. Consciência. Yoga é consciência dos desenvolvimentos do processo humano. Só que se trata, assim, tem toda uma mística, né? Do panteão, dos deuses hindus, né? Que na verdade são arquétipos da nossa consciência. Então é quase que a mesma coisa. Se a gente pode olhar os deuses como energias externas que de fato podem ser vistas, tipo Ganesha é um elefante, ou a gente pode ver o que Ganesha, e sempre são os dois, tá? Micro e macro, mas assim, onde Ganesha e eu me conecto no sentido metafísico, o que isso representa para mim, né? Um ser que consegue superar desafios, obstáculos. Que energia é essa dentro de mim que eu preciso acessar quando eu preciso acessar essa energia? Né? Então, um pouco por aí. E aí, o que eu estou querendo dizer é que são processos muito paralelos, são processos muito parecidos. Só que aí, o yoga, ele tem essa questão, né, da transcendência da consciência através são muitas correntes diferentes. Então, uma corrente é através de asanas, através de meditações, através de respirações, através de como estar no mundo, das relações. E o Steiner também tem essa elevação de consciência através das sensações, das percepções. O que uma cor me gera diferente da outra? Amarelo, azul, quais são as influências planetárias no meu corpo, as influências energéticas, né, regem cada lugar. Então, por exemplo, o escorpião se conecta aos órgãos sexuais. Por quê? O que tem essa força? Né? A constelação de leão ao coração do homem. Então, assim, as relações, elas todas são relacionais. O yoga, a antroposofia, se a gente pegar outras correntes da espiritualidade, do saber humano, elas vão se conectar em vários sentidos. O que eu digo só é que na prática do yoga, tem essa parte física, que é usar as respirações, essa consciência física. Na parte mais prática da antroposofia, por exemplo, a euritmia, uma dança do sutil, ela é uma dança que ela não fica no corpo, ela se propõe a entender a relação entre uma pessoa e a outra, entre os espaços, né? Ela não é aquela coisa física, ela é uma coisa energética, essa proposição do sensível, do sensório. Eu acho que é um pouco que vai além no sentido de que um fica no físico e o outro fica no sensório. Só que o yoga também se dispõe a despertar para esse sensório, mas ele não habita no sensório enquanto prática totalmente, entende? Assim, e aí, no tanto yoga, o que eu tento fazer é, primeiro, mapear onde essa pessoa está habitando. Essa pessoa está habitando num lugar mais terreno, ela está muito enraizada, será que ela precisa despertar para um lugar mais sutil, as relações, as conexões, ou essa pessoa está num lugar muito aéreo e não está conseguindo concretizar os planos dela, ela precisa aterrar mais. Então, vamos trazer mais o elemento terra, né? Tem a ver com observar qual é o elemento, porque todos nós somos constituídos de elementos. Tem a Ayurveda, que fala um pouco disso, né? Então, assim, são muitas conexões, mas é isso. No fim, tudo se liga, né? Só tem alguns nomes diferentes. No fim, tudo tá paralelo, tá misturado, tá tudo junto. É isso. Muito obrigada, viu, Sérgio, pela equilíbrio, é esse lugar do equilíbrio, da gente achar. E a gente pode fazer essa autoobservação, porque todo dia é um dia e é um novo dia, né? E todo dia tem seus desafios. Então, assim, o que naquele dia me despertou? O que naquele dia mexeu comigo? Onde eu posso me estabilizar melhor? O que eu posso comer para me estabilizar melhor? Tô só lançando várias coisas pra gente refletir, né, gente? Assim, as respostas, elas existem, mas eu sei que tá dentro de cada um, por isso que eu tô falando, né? Então, assim, eu sou uma facilitadora desses processos. Quando chega alguém, eu posso sentir, eu posso orientar, né? Tanto em termos energéticos, como de expressão, de hábitos, enfim, alimentares também. Mas é esse o lugar, assim, da gente ir se perguntando, né? Como que eu posso me equilibrar sempre? O que eu estou precisando? O que meu corpo está precisando? E se a gente parar para sentir, a gente vai entender onde
está o nosso equilíbrio e o nosso desequilíbrio, né? Então... Sim, eu acho que essas terapias, né, essas terapias, essas dinâmicas, todas essas coisas que existem, elas são facilitadores, são um empurrãozinho para a gente parar e se observar para entender, porque as respostas só a gente vai poder dar, né? Você vai, é o que você falou, você é uma facilitadora, né? Você não é uma santa milagreira, a gente não faz milagre, a gente dá um empurrãozinho para você se entender e escutar essa resposta, né? Talvez isso, o momento da meditação, esse se perguntar onde eu tô, qual que é meu equilíbrio, por que que tá ruim? Parar, perguntar e escutar, né? Tem que parar e escutar. Muito bom, vamos! Vamos! O que a gente vai fazer? Tentar? A gente tem 20 minutos. Tá. Bom, então vamos tentar fazer uma prática um pouquinho mais rápida. Vou convidar todo mundo que está aí, né? Tem algumas pessoas. 20. Que dá um calorzinho. Mas assim, pra gente. Então, eu vou convidar a gente para colocar os pés no chão, quem estiver sentado na cadeira. Colocar bem os pés no chão e sentir os pés tocando o solo. E aí pode realmente fazer uma pressãozinha com os pés, como se você tentasse agarrar o chão, né? E só conecta um pouquinho com essa energia, sentindo como se a gente fosse árvores, né? Temos raízes bem grandes e nosso pé vai adentrando lá na profundeza da terra. Essas raízes vão adentrando na profundeza da terra, passando por todas as camadas, núcleos rochosos e encontrando o núcleo da terra. E esse é um núcleo luminoso, é um núcleo que tem uma energia vital, que tem uma água, como se fosse, que vai subindo na velocidade da luz por essas raízes e vão subindo pelo corpo inteiro e vitalizando, revitalizando todo o corpo. E vai subindo essa energia pela sua coluna vertebral. Então eu te peço, te convido para que você feche os olhos e só sinta essa energia subindo pelo seu corpo inteiro, revitalizando todo o seu lado esquerdo, o seu lado direito. E essa energia vai subindo como uma coluna de luz, passando por toda a sua coluna vertebral, conectando até o ponto mais alto, o zênite mais alto e além. Então, só respira um pouquinho nessa energia. Inspira. E, de repente, essa energia, ela também está conectada com o seu chakra cardíaco. Então, do centro do seu coração, parte uma energia, uma bola de luz, e essa energia vai tomando todo o seu corpo. E, de repente, você está inalando e se transformando nessa bola de luz, sendo essa bola de luz. Então, só conecta um pouquinho nessa bola. Inspira profundo, exala. E aí, aos pouquinhos, eu vou te convidar para abrir um pouquinho os olhos. Isso. Inspirando ainda nessa luz. E aí a gente pode fazer um balancinho na cadeira. Eu tinha pensado várias coisas, mas deixa eu... É que eu não estou me vendo. Estão me vendo para cima? Da cintura para cima, é. Tá. Então vamos continuar aqui. Não vou te pedir para nessa abertura de olhos, né? A gente fazer um balancinho na cadeira. Então só vai para frente, para trás com a sua pelvis, sentindo todos os seus isquios na cadeira e esse balancinho acontecendo. Pode ter uma mão atrás assim do seu cóccix e outra embaixo do seu umbigo, sentindo a sua pelvis se movimentar, inspirando e exalando, fazendo esse pulsozinho. Então vai para frente, vai para trás. E aí de repente a gente pode também sentir essa lateralidade. Então, como se a gente fizesse um balancinho na cadeira lateral, de um lado para o outro, quase como se fosse um rebolinho, assim, na cadeira. Vai para um lado e vai para o outro, e sente essa cintura se mexer um pouquinho. Inspira, exala. Isso. E aos poucos a gente traz um pouquinho da circulação. Então, a gente circula um pouquinho na cadeira, sentindo essa conexão com a pelvis, com o baixo ventre. Essa é uma região que a gente usa muito para a respiração do canto. Então, a gente vai conectando um pouquinho com o baixo ventre e vai fazendo esse círculo, conectando com o baixo ventre. E aí a gente troca um pouquinho de direção, vai para o outro lado, inspira, exala. Vai sempre conectando com a respiração, vai respirando, inspirando, exalando. Isso. E aí a gente tem aqui a nossa coluna, a nossa intercostal, né? Vou te convidar para fazer um balancinho de intercostal, como se tivesse um elástico, que puxasse de um lado para o outro. Então, só sentindo
esse balancinho. Quem está em casa aí pode tentando também brincar de acordar intercostal, que é a nossa caixa para nossa glândula timo, que está aqui embaixo, nossa caixa protetora, protege nossos sentimentos, né, que ajuda, auxilia, ancora nosso sentir. Então, brincar um pouquinho de mexer, entender que está aqui, tem uma caixa torácica, tem uma intercostal que se move para um lado para o outro. Esse movimento também da intercostal, ela pode ser um movimento diferente de trás, né? Então, quando a gente está um pouco mais introspectivo, a gente tende a fechar um pouquinho mais, né? Aqueles dias mais frios, tanto é que, nossa, que frio, né? A gente vai um pouco mais para dentro. Quando tá calor, que sol maravilhoso, né? Então, assim, essas duas instâncias que habitam entre a gente poder sentir um pouquinho, pode brincar de trazer um pouco o braço também, então ir para frente e para trás. Isso. E acordar, né? Abrir o peito. E aí, aos poucos, achar onde seria o centro desse lugar. Dentro, né? Meio, o meio. Aqui a gente também pode circular um pouquinho, ela tem essa mobilidade intercostal. A gente vai usar bastante a intercostal para a respiração do canto também. Então, só circula, que é diferente da circular pela cintura, né? Aqui a gente está circulando pela intercostal. Então, fazendo um círculozinho, inspirando, exalando, e aí pode inverter o lado. Liberando intercostal. Aí eu vou te convidar para colocar as mãos no joelho e a gente fazer um movimento agora com a coluna, essa que a gente acordou em partes. A gente vai inspirar e fazer um movimento. Inspira e exala lá. Então, na verdade, a gente pode inspirar, desculpa, e exalar. Depois a gente vai inverter. Inspira na frente, inspirar e exalar. E aí a coluna vai fazendo essa conexão. Aos poucos a cabeça vai entrando em jogo e o nariz também. E vai só fazendo essa amplitude de coluna, conectando como se você estivesse realmente sentindo essa onda que vai passando pela sua coluna, como um gatinho que espreguiça. E aí agora aos poucos a gente vai colocar também toda a parte de musculatura facial, que a gente usa também bastante para cantar, para despertar. Então a gente vai inspirar e quando a gente for para frente, a gente vai liberar como se fosse um rugido do leão, que é aquela posição do yoga que a gente faz geralmente, né? Como a gente está na cadeira, eu tô adaptando, mas a gente inspira e exala aqui. Com caretinho, pode fazer um som. Então a gente vai acordando a musculatura e aí pode trazer aqui uma massaginha para o rosto, acorda a musculatura. E aí aqui quando a gente faz essa massaginha, a gente está acordando todos os pontos vitais. Também, né, de repente, fazer um pouquinho essa massaginha que a gente vai acordando os pontos vitais do nosso corpo, que estão todos conectados, né? Então a gente tem o cérebro, o coração, depois tem uma imagem, quem quiser eu posso mandar, com os pontos vitais todos, né? Chakras do corpo que estão conectados com o nosso rosto. Então a gente vai fazer essa massagem. E aqui na orelha também, acordando para acordar nossa escuta. Então vai fazendo uma massaginha nos pontinhos. Vai inspirando, vai exalando. Vai liberando. Aliviar as tensões de máscara da orelha. Exatamente. Boa. Daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inspirar lá em cima e a gente vai fazer uma torção. Exala e aí pode abraçar o encosto da sua cadeira, torcendo, olhando para o seu pescoço lá para trás. Só fica um pouquinho aqui, umas duas respirações profundas. Inspira, exala, libera a musculatura das costas. Inspira, exala mais uma vez. Volta para o centro. Neutraliza a coluna e aí de novo para o outro lado compensa. Então inspira, pega uma energia nova, exala, abraça a cadeira, lá atrás. Com isso a gente vai soltando as tensões das costas, dos ombros, inspirando, exalando. E pode voltar para o centro, neutralizando a coluna de novo. Isso. Eu estou fazendo uma ordem diferente hoje, mas tudo bem. Aí a gente pode pegar nosso pé, fazer uma massaginha, no pé, a parte da voz vai chegar. Tudo isso a gente está acordando o nosso instrumento, está conectando com esse instrumento, né? Entendendo que a nossa voz ela precisa de espaço
para ressoar. Então, a gente precisa abrir espaço no nosso corpo, tirar as tensões para que essa voz ela possa ter liberdade de ressoar, né, em liberdade. Então, a gente pode entrelaçar os dedos das mãos com os dedos dos pés e a gente vai fazer um circulinho, liberando aqui a articulação do tornozelo. Então, pode virar para um lado e aí conecta com a sua respiração sempre. Relaxa quando inspira, abre espaço no seu instrumento, exala, vai conectando mesmo, porque sempre que a gente respira, a gente conecta. E para o outro lado, daí a gente vai dar umas batidinhas na perna inteira só para acordar um pouquinho esse corpo. Para quem está em casa fazendo alguma coisa dessas, vem com a gente, vale a pena a gente dar uma acordada tão boa no nosso corpo. Sei que está na hora de dormir, mas a gente pode dormir com bem mais vitalidade ainda. Tirar as tensões que não servem mais. E aí a gente vai fazer um balancinho. Então a gente abraça. Isso. E com a mão esquerda, né? A gente abraça o joelho e com a mão direita a gente pega o nosso pé e a gente faz um balancinho aqui com a coluna elevada também, inspirando, exalando. E aqui eu te convido para acolher a sua criança, como se você estivesse embalando um bebê, acolhendo a sua criança interior. Essa criança que quando a gente nasce, né? A primeira coisa que ela faz, ela respira. E a segunda, ela chora. E ela tem um potencial incrível dentro dela. Potencial vocal latente que está com ela, com você, com todos nós, para a vida inteira. Então, só acolhe essa criança que tem essa voz, esse potencial latente maravilhoso desde nesse balancinho. Pode trazer, talvez, se quiser, né, mentalizar uma energia de amor, de acolhimento, energia rosa. Só para acolher essa criança com muito amor. E aí, depois dessa criança bastante acolhida, ela foi correr, foi brincar, tá ali. A gente vai fazer uma inspiraçãozinha aqui, segurando o tornozelo, inspirando e só respirando, libertando a respiração. Então, seria isso aqui. Isso. Depois que a gente libertou um pouquinho essa respiração, aí eu vou te convidar para a gente libertar um pouquinho a fala. Então, como que vai ser? A gente vai sair meio desengonçado mesmo, é isso aí. A gente vai inspirar e a gente vai liberar só a voz a nível da fala. Então, inspirou, liberou a voz. Pode ser mais grave, mais agudo. Vamos mais uma vez experimentar outra possibilidade. Isso. E agora eu vou te convidar para fazer um glissandinho, que é o seguinte: a gente inspirar, respirar e a gente vai soltar do grave para o agudo e do agudo para o grave, né? No seu ritmo, no seu tempo, que vai ser bem engraçado também. Tudo bem? É isso. Se der vontade de rir, pode rir, depois continua. Então é isso aqui, né? Inspirar, exalar e. É isso. Tipo, vou entrar na montanha-russa. Pode ir. Vai que vai. É onde der. Eu falei, Bah, você quer mesmo? Você quer mesmo que o processo é intenso. Vai passar umas vergonhas, vai dar uma risada. Não, mas é muito bom, é muito bom. É isso mesmo, não tem certo e errado. É só conexão com a voz. E aí tentar conectar com esse balanço do corpo mesmo. Boa. Se eu ficar com vergonha, eu vou fazer com você. Eu sempre só que passo. Hã? Quê? Falei, pra você não ficar com vergonha, eu faço com você. Vamos fazer uma vez. Que daí você solta realmente. Vai e volta. Isso, é sempre importante a gente voltar, porque daí a gente ancora a energia, a gente não fica lá. Então a gente sobe até o agudo e volta. Vai até o. Tá bom. Quer que eu vá junto? Vou junto, Eu vai. quero. Vamos lá. Inspira.
E exala. E pode botar a perna lá. O que é isso na prática, né? Os índios tinham muito esses rituais de É a gente, na verdade, libertando um pouco esse pulso que vem do corpo. A gente relembrar desse lugar, esse pulso consciente, desse pulso de sabedoria do próprio corpo. Então é um pouco isso. E aí, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu te convidaria para fazer todo o processo na outra perna, para a gente não ficar manco. A gente tem 10 minutos, a gente tinha 25, tem 10 minutinhos. Tá, então vamos completar. Então, a outra perna seria isso aqui. Não é pra rir. Não pode rir, gente. É engraçado mesmo. Nossa, todo mundo ri. É gostoso. Quem fizer, porque dá uma. Assim, você olha de fora, você fica. Mas na hora que você faz, nossa, é muito gostoso. E assim, é libertador. Isso daí todo mundo, né? Tem muita gente que vem com muita timidez e tal. E assim, é uma primeira prática onde, que na verdade, todos nós temos. Um lugar onde a gente se permite o ridículo, se permite o engraçado, se permite o que for, né? Vai sair o que for, vai sair, se permite se ouvir, né? Então, nos sons estranhos moram toda a beleza da nossa voz também. Então é muito legal a gente poder conhecer esses sons estranhos, porque como eu falei, né, o bebê quando nasce chora, depois o bebê o que ele faz? Baba um monte de coisa, pega um monte de coisa e põe na boca. Né? Esses são primordiais da nossa voz, de onde todo o nosso potencial para cantar depois e fazer algo super belo vai acontecer, né? Então, quando a gente faz a prática de canto yoga, a gente resgata esses sons estranhos, porque é a partir daí que a gente vai conectando o nosso potencial vocal, né? Essa coisa toda dos sons do nhé, nem, nem, todos esses sons, tá? Gente, é isso, vida é isso. Então, a gente pode fazer aquela tem uma potência, né, vocal daí, é muito legal. potência vocal muito patente, muito especial em cada um desses processos. E aí, parece bobagem, né? Mas existem muitos relatos, enquanto a gente vai fazendo o bracinho aqui da perna, libertando um pouquinho, de pessoas que perderam porventura a voz por algum processo traumático, ou que estavam em guerra e acabaram perdendo a voz, né? Tem uma pessoa muito especial, um cara que desenvolveu uma técnica que chama técnica Wolfson, e o caso dele foi justamente esse. Ele estava em campo de guerra e ele perdeu a voz, ele teve um trauma muito grande, ele ouvia muitos sons estranhos, de gritos. E a técnica que ele desenvolveu vem na libertação desses sons estranhos. Foi assim que ele conseguiu recuperar a própria voz. No caso dele, né, ele está tendo uma memória traumática, resgatando essa memória, a partir desses sons estranhos, que estão presentes na vida e nos processos de morte. E que talvez ele fez uma escolha de resgatar através dos processos de morte, encontrando a vida. Mas se a gente for pelos processos de vida, a gente vai encontrar a vida em si. E os processos de vida são os estranhos que ele descobriu nesses processos de morte, estão nos processos de vida do bebê, da criança, que é o que a gente está falando. Né? Do do né. A criança faz esses sons. Então, em aula, a gente vocaliza, e pode ver que qualquer professor de canto vai trabalhar isso, né? Vamos fazer agora nem. Aí todo mundo nem. Vamos fazer agora bababá. E agora vamos fazer, porque a gente está trabalhando ressonância e memória intrínseca dessa criança que tem todo esse potencial. Porque se a gente se conecta com ela, a gente canta tudo que a gente quiser, a gente tem todo esse potencial de cantar, de dançar, de se expressar com liberdade e sabedoria, assim. É a sabedoria da natureza. Muito bom, muito legal. Muitas falas, mas muito bom. Valeu. Uma prática ativa. Bem ativa. A gente pode inspirar, soltar só a respiração, dá. Libera a respiração, conecta o seu corpo, baixa o ventre. E aos poucos vai libertando a fala também, um pouquinho. Então, inspira, pode soltar a nível da fala mesmo. Sem muito bonito e feio, vai sair. Pode soltar um pouquinho mais a voz. Isso.
Convida um pouquinho a voz para sair mesmo, tipo. Ah, meio desengonçado, não tem problema. Para quem for tentar fazer em casa, é sempre importante fazer esse balancinho conectado com o corpo, tá? Para não gerar um impacto. Que daí eu vou estar fazendo algo pela minha laringe. A ideia é ser algo pelo corpo. O corpo conduz, né? Então, inspirar, só deixar o corpo conduzir. Para a gente não ficar também, né, com dois processos diferentes, vamos fazer o nosso glissando para a gente fechar. Essa voz expressiva. A gente vai inspirar e aí solta o glissandinho, né? Inspira, exala. É cansativo. Mais uma vezinha só para a gente fechar, que a gente fez duas do outro lado. Então, só vamos conectar. Geralmente eu tomo mais tempo para a gente fazer isso com calma, conectar os pontos, né? É importante porque, assim, a partir desse exercício, a gente vai percebendo a coluna de ar. A gente tem uma coluna de ar que passa no nosso corpo e a gente vai conectando a respiração, a coluna de ar e a consciência corporal, respiratória e expressiva. Então, é tudo numa coisa só, num exercício. Os exercícios parecem bobos, né? Eu tô aqui te explicando, mas só para entender que por trás disso tudo tem todo um porquê, né, da gente estar fazendo o que a gente está fazendo, assim. Então, vamos lá. Mais uma minha só para libertar, então. Inspira. Exala. Posso te ouvir nessa, Bá, nesse glissandinho? Pode. Vai lá. E aos poucos, quando a gente vai fazendo, né, uma prática que eu costumo repetir com os alunos, a gente vai conectando esses pontos, a gente vai fazendo com calma, a gente vai entendendo essa voz, a gente vai deixando ela livre, né? Pode soltar um pouquinho só os braços, que eu sei que as pernas estavam pesadas ali, pescoço. A gente tem 2 minutinhos? Isso. Tá. Pra gente não ficar também. Vamos só fazer. A gente sempre faz um relaxamento de pescoço para libertar as tensões do pescoço. Então, só bem rapidinho, a gente faz um pouquinho assim. Que é esse movimento dos lábios, né? Lip rolls, que é, na verdade, a vibração de lábios. A gente vai também tirando todas as tensões do pescoço e liberando mucosa vocal, né? Às vezes pigarrinho que a gente tem na voz. Então, é um pouquinho, né? Pode fazer, tá? O movimento do talvez, né? Não, bem. Tá. É isso. Agora a gente está pronta para começar a cantar, fazer os nossos vocalizes com o corpo desperto, com essa consciência acordada. Ai, que ótimo. Adorei, Má. Muito, muito obrigada. Foi muito legal. Minha boca tá vibrando aqui agora. Ficar... Com vontade de cantar, né? Aposto que você vai sair da live e vai falar: vou lavar uma louça cantando aqui uma coisa, tomar um banho. Bah, Sim, ai, Má. viu? Imagina, obrigada a você por ter vindo, obrigada a quem está por aí. Espero que vocês tenham passado vergonha em casa comigo também. Mas é isso, é se libertar, né? Conseguir pôr para fora os nossos
sentimentos e movimentos e voz e tudo isso. Muito legal, Má. Adorei mesmo. Obrigadão. Obrigadão, gente. Beijos. Beijo. Obrigada a todo mundo também. Um grande beijo para todos. E até a próxima. Valeu. Valeu,